Fala quais são os erros que a gente não pode fazer. Isso é impressionante. Primeiro, quem trata de impressões digitais é o papiloscopista. Um trabalho policial sem trabalho pericial, ele é pobre, ele não tem sentido. Hoje, qualquer advogado se derruba um trabalho bem feito de investigação que não tem uma prova pericial. E eu preparei aqui sobre a papiloscopia e o retrato falado. E depois eu falo para a senhora dos equívocos. Eu quero saber, todos os equívocos que você notou em todas as novelas, séries que já viu, tudo na TV... Eu vou nacional de identificação cuida de papiloscopia e representação facial humana, que engloba retrato falado, projeções de envelhecimento, que a gente está utilizando hoje bastante em crianças desaparecidas, né? E prosopografia. O que a perícia papiloscópica são as técnicas todas que nós utilizamos, que hoje estamos equiparados a qualquer perícia de país dito de primeiro mundo. A mesma perícia que eles fazem lá são as perícias que nós fazemos aqui, em relação à representação facial humana. Luz é o que nós utilizamos de ponta, né? Vamos lá. Nós temos perícias em locais de crime. E essa é a situação que a gente normalmente encontra, né? Isso. Especificamente, o que eu vou falar sobre impressão digital, porque acho que os peritos finais já falaram da parte que eles atendem, né? Então, vamos sempre sobre impressão digital, tem o incidente. Cena de crime, local de crime, pode passar. Veículos, documentos, cartas anônimas, documentos fraudados, materiais, que é a gama maior, é de materiais, e também a necropapiloscopia. Corpos cuja autoria não se conhece, nós temos um trabalho de necropapiloscopia que define essa autoria. Inclusive, hoje, o Instituto Nacional de Identificação, através daquele rapaz ali, criamos um banco de desaparecidos no nosso sistema EIFES, que é um sistema computadorizado de impressões digitais, que hoje tem 140 milhões de dedos, e crescendo. O tipo de revelação que a gente faz. Isso aqui, por exemplo, é uma superfície molhada, esse que está mostrando. O imaginário popular pensa, um carro, uma superfície que pegou água, lavou. Não lavou. Nós temos esse químico que reage com a gordura. Então o carro precisa estar molhado. Ele precisa estar. Se não tiver molhado, nós temos que molhar antes de usar o equipamento. Isso é um dos erros que a população não conhece, porque nós também cometemos o erro, talvez, de divulgar pouco. Uma vez, Porque normalmente se pensa sempre no pó, para se trabalhar na impressão digital, o pó adere à gordura e revela a impressão digital. No caso do veículo molhado, a gente usa um revelador que é misturado com água, então esse revelador de pequenas partículas que está exemplificado aí. E ele vai utilizar o componente, a gordura que contém o suor. Os pós são os comumente conhecidos, geralmente o que a gente vê nos filmes, né? São a utilização dos pós. Essa luva foi criada por nós, essa ideia. Temos esse pozinho que ele é um pó magnético, ele é imantado, muito bom para papel, ele só não pode ser usado em superfícies metálicas, porque essa caneta é magnética e o pó é um pó de ferro. Então, mas para cartas anônimas, por exemplo, esse é fantástico, excelente. Cianocrilato é a matéria-prima das supercolas, das colas tipo supercola, vamos dizer assim. Ela produz um vapor, pode passar, através de, por exemplo, um dado como esse, ela vai produzir um gás, pode ir em frente, vai lá mais, ela vai produzir esse vapor, vai impregnar a superfície, por exemplo, um carro utilizado num assalto a banco, foi encontrado no meio do mato. Vamos submeter o interior desse carro com esse vapor e onde houver impressões digitais no carro, ele revela. Em qualquer lugar. Não só como preserva. Ele polimeriza a gordura e isso fica preservado. Você pode levantar quantas vezes quiser essa impressão. Ele vai ser usado sempre em coisas metálicas? Esse não. Esse só não pode ser utilizado em superfícies porosas. As superfícies não porosas, todas elas podem ser utilizadas. Adequado. Inclusive é um dos que nós mais utilizamos. E ele também, caso, porque nós precisamos do contraste, ele vai deixar uma impressão com essa coloração. Se nós precisarmos de um contraste, vamos utilizar um amarelo básico que reage com a luz ultravioleta em ambientes escuros. E a gente vai trabalhar com a luz ultravioleta. Vamos lá. E esses todos é com papel, a revelação em papel, apesar de ser muito tóxico.
de excelente efeito. Por exemplo, vai passar borrifados, ele vai produzir uma impressão digital, né, com essa coloração e podendo trabalhar perfeitamente com ela. O cristal diodo, altamente tóxico também, mas para cartas, papéis em geral, com muito tempo de impressão produzida, ele tem um efeito muito bom. Pode passar? A vantagem é que ele depois se dissipa, então não prejudica o documento em si. Ou seja, ele não estraga a prova. Se eu tiver uma carta anônima, por exemplo, onde nós tenhamos caneta, se eu jogar a ninidrina, que é o anterior, borrifar, eu atrapalho o trabalho do meu colega criminal que vai fazer o grafotécnico. Por quê? Quando eu jogo o líquido, a tinta escorre. Então nós utilizamos esse, que produz somente apenas um gás, que dissipa e deixa a carta intacta para que eles possam trabalhar. Todos esses reagem com calor, os dois. É uma fonte de calor que produz o gás. O pequenas partículas, como nós falamos, né, das superfícies molhadas. Vocês podem ver, borrifou, ele escorre, mas a impressão ficou lá, marcada. Esse pequenas partículas a gente vai poder levantar com uma fita adesiva, mas a gente vai poder fotografá-los para fazer ela. Nitrato de prata é o mesmo método de revelação antigo da fotografia em preto e branco. É exatamente a mesma coisa. Submetemos a um revelador e a luz e conseguimos a impressão digital que a gente precisa em papel grosso, em papelão, por exemplo. Esse é o do sangue. Amido black, mas nós precisamos de que a superfície seja compacta. Não é o caso do tecido, por exemplo, né? Então... uma Sharp, né, que é cheio de fiapo, né? Eu não estou dizendo que há erro, tá? Eu estou dizendo que é difícil conseguir realmente pela experiência que a gente tem, né? Bom, na parte colante das fitas adesivas, nós temos uma série de reveladores que nós utilizamos, tá? Por exemplo, o mais comum é o violeta genciana que a gente usa em qualquer farmácia. A gente encontra em qualquer A farmácia. reação dela é com células epiteliais, ou seja, não reage com gordura. O side power é a violeta genciana importada. Eles vendem bem caro pra gente. Né? Que nós vamos misturar o pó com o detergente de cozinha. Pode ir. E vamos obter esse resultado na parte colante das fitas. Isso é bonito, né? Esse garoto vai interessante. Vamos lá. E no final das contas, nós produzimos sempre um laudo pericial laparoscópico que vai ser sempre conclusivo. A gente diz ou é ou não é. Sabe? O nosso laudo tem que ter essa característica. Tá certo? O que vocês estão vendo marcado em raias é o que nós utilizamos para determinar a identidade das pessoas. Por quê? São 4 tipos de impressões digitais apenas que existem. 4? 4. Elas não se repetem nem de pessoa para pessoa, nem de dedo para dedo. Nasceu com a senhora, vai morrer com a senhora. Ninguém nunca teve, ninguém nunca mais vai ter. Deus ajudou, né? Isso. Eu sempre digo isso. Alguém está orquestrando isso aí. Porque se não tivesse isso... O que define, então, são essas terminações das linhas. Esses pontos que nós marcamos nele são as terminações das linhas. Se nós encontramos, por convenção, tá? No Brasil a gente usa 12 pontos. Essa eu não sei a autoria, essa eu sei a autoria. Se eu consigo marcar 12 em uma e em outra, em locais idênticos e coincidentes, nós vamos dizer que elas são a mesma pessoa. Não tem como questionar isso, porque a papiloscopia é uma ciência exata. Não tem como questionar. Inclusive em gêmeos idênticos, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Isso. Pois é, que é diferente. Não, em pessoa nenhuma. Inclusive os macacos têm, os marsupiais, os símbolos têm impressões digitais e também com as mesmas características elas não se repetem também. Nunca Nunca, não tem. casou de 12 coisas, nunca. Não, são pressões intrauterinas que determinam essa formação dessas... Nunca gerou uma coincidência? Não, o sistema de identificação mundial é baseado nisso, nessa certeza. Porque se houvesse uma dúvida, seria em favor do réu. Claro. Aham. Então, não existe meios. Incrível. Tem alguma coisa que o criminoso use para camuflar a própria impressão Ele digital? pode- Ele disfarça? Trabalho de Ele luva. pode colocar luva, ele pode colocar um pano, Pode usar ácido. Mas tem gente que não tem impressão digital, não é muito isso? poucas pessoas. Existe um raro, mito. pois É é. raríssimo, raríssimo. Sabe por quê? Mas Se como uma que é? pessoa não tivesse uma impressão digital, seria dolorido para ela fazer isso.
Ela não conseguiria segurar no papel. Porque a função da impressão digital é todo o toque. Então ela tem, não aparente. Não aparece. Se ela colocar um esparadrapo e deixar 3, 4 dias, a umidade produzida pela própria pele regenera a impressão digital dela, desde que o corte ou a cicatriz que ela tenha não seja abaixo de 3 milímetros, a pele aonde a impressão se forma. E a Se pele, ela atinge 3 milímetros, aí vai ficar perto. e a pele quando regenera exatamente igual? Exatamente A impressão igual. digital ela está na derme, na camada anterior à epiderme. Ela tá na Isso derme. é do terceiro mês de vida intrauterina até o completíssimo, quando eu digo completo, é reduzido para tecido ósseo, estado de putrefação cadavérica. Nós já tivemos casos de identidades determinadas em corpos que a pele estava quase que desaparecendo. Aqueles 3 mortos de Rondônia. Os 3 corpos que os índios mataram em Rondônia, por exemplo, foram encontrados enterrados quantos dias depois? Mais de 3 meses. E eles conseguiram determinar a identidade deles. Já praticamente mais nada, mas conseguiu. Reidataram, conseguiram. A sorte é que a Amazônia é úmida, quente e úmida. Então o ambiente propiciou uma conservação natural do corpo. Então isso é natural. Tem até uma parte aqui sobre isso, espera aí, vamos lá. Alguns casos que nós atuamos através da impressão digital, onde não existia qualquer outra chance de chegar na autoria, a não ser pela impressão digital. Por exemplo, nesse caso, um carro que veio lá do Paraguai com transporte de droga, a pessoa contratou alguém para dirigir e o dono veio de avião. Só que dentro tinha uma arma. Dentro daquele pacote, dentro do porta-luva, tinha uma arma. Nessa arma existia um fragmento. E nós, periciamos, jogamos no nosso sistema AVES, esse que eu disse para vocês que hoje tem 140 milhões de dedos, e por sorte, o AVES já tinha entre os suspeitos, ele nos trouxe o dono desse fragmento. Que é essa pessoa. Então ele foi incriminado apenas, aliás, a única prova que existiu contra ele foi essa impressão digital. E ele está preso por conta dela. Rouba banco. Esse banco chegava, acertava com a marreta o vidro, 10 horas da manhã, o banco lotado. Eles rendiam todos, entravam, e aí rapidamente eles levavam todo o dinheiro. E eles faziam assim, era uma agência por semana, 2 por semana, era rápido. Um dia, numa cena de crime, nós localizamos um equipamento ali estranho à cena. É a sacola onde ele transportava a Se marreta. vocês notarem, a marreta está envolta no saco. E justamente esse saco era um objeto estranho à cena do crime, né? Levado para o laboratório, no saco plástico conseguimos um fragmento de impressão digital e também é a única prova que mantém esse cidadão preso. Deixa eu ter a foto dele aí. Caixa eletrônico, chupa-cabras, hoje é comum demais, né? Um perigo nas agências, está colocando. Então, nesse caso específico, numa cena de crime, nós encontramos preservado dentro do lixinho do caixa eletrônico uma fita, um protetor da parte adesiva da fita. E levamos ao laboratório, periciado no logotipo, um fragmento de impressão digital e dando mais uma autoria. Cidadão, que é a função dele? Segurança de banco. Bom, vamos lá. Esse é recente, o isolato. Somente depois do nosso laudo emitido é que eles puderam prender, porque existia uma dúvida quanto à identidade dele. Então foi encaminhado para aquele instituto e foi produzido esse laudo, os pontinhos marcados, dizendo que o material que nós tínhamos de Celso Pisolato e de Henrique Pisolato, na verdade, eram da mesma pessoa. Nós comparamos a impressão que ele tirou o documento Santa Catarina com aquele que foi deixado no aeroporto da Argentina e a impressão que ele tirou real de São Paulo comparado com a impressão da Argentina. Justamente, as 4 somente, tá nisso, pessoal. Então, aqui é a parte necropaproscopia. Isso eu já não olho. Tem umas imagens fortes aí. Mas talvez isso seja mais interessante. Não. Tá vendo? Nesse caso aí, as 4 donas desse dedo. Aí vem o paproscopista e aí ele, olhando uma a uma, ele define quem é o dono verdadeiro. À direita nós temos a questionada, né? Ou seja, que foi coletada lá em Noronha, e à esquerda uma latente que veio de algum local. E aí a alemã, Daniela, Desculpa vocês, mas eu vou ter que... comparação de imagens faciais, progressão de idade em crianças desaparecidas,
reconstrução digital em cadáveres, disfarces para procurá-los conosco, tá? Essa cena a gente tem no capítulo 3. Vocês depois querendo até aprofundar quanto à técnica, os programas que nós usamos, fiquem à vontade e perguntas a qualquer momento. Então, dentro dessa especialidade nós temos o retrato falado propriamente dito, que é a faceta mais conhecida, onde uma testemunha ou uma vítima vem a nós e nós produzimos uma imagem. Nós temos o exame prosopográfico, é um exame de comparação de imagens faciais com marcação de pontos, determinação de contornos faciais, marcação de pontos craniométricos, projeções de envelhecimento no caso de um foragido, progressão de idade no caso de crianças desaparecidas e projeções de face também no caso de foragidos da justiça. Então a mente humana ela capta diversas coisas. É importante que o especialista esteja com essa sensibilidade para interpretar o que essa testemunha, o que essa vítima, muitas vezes, digamos que ela está estressada por conta do evento, o que ela traz, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma percepção errônea do que está acontecendo, ou seja, essa imagem ela está estática ou ela está em movimento. Então, o cérebro ele nos traz muitos truques de identificação. No caso, se é uma imagem estática, nós temos a noção de que ela está em movimento por conta de uma ilusão ótica. A distância com que esse evento é observado também altera a nossa percepção. Nós temos uma percepção à distância e, com a medida que essa imagem vai chegando, muda completamente essa percepção. Ou seja, nós tínhamos a imagem de um rosto antes para a imagem de dois espíritos num galho de árvore, né? O rosto e a forma como isso é visto. Da mesma forma, o ângulo com que se testemunha uma ação, ele pode alterar essa percepção. Quem está abraçando quem nessa imagem? Né? Então, o ângulo que você está vendo aí, na verdade, parece, né? A gente pode levar a interpretações errôneas do fato. O uso de disfarces, ele... Só um segundinho. Se vocês depois tiverem tempo, quiserem descer, Batista. Tá bom? Por uso de disfarce, a gente tem uma série de acessórios, perucas, bigodes falsos, o que quer que seja. Mas às vezes as pessoas esquecem que a própria maquiagem, vocês que estão trabalhando com isso sabem que a maquiagem interfere muito em como uma pessoa se apresenta. Eu vou ter a mesma pessoa? Essa é a mesma pessoa. Mas não Precisa mesmo de maquiador. Isso aí é mais um evento em que a pessoa às vezes chega ao local do crime e as testemunhas não percebem que atividade a pessoa vai fazer. Esse é um cúmplice de amarelo, a vítima está sentada no sofá fazendo a unha, né? E lá fora o cúmplice dá o sinal que ele pode entrar, que o cara está lá dentro. O cara que chegou de bicicleta, normal, sem problema algum, saca uma arma, adentro do recinto. É o caso da cabeleireira, né? Executa o rapaz, não, é um traficante, na verdade, está fazendo a unha. E vai embora. Nesse momento, ele foi observado, ou seja, já ocorreram os tiros. Então, e esse lapso de tempo é fundamental. E aí nós temos que filtrar quem, dentre as testemunhas, teve melhor condição de observação, maior tempo de observação, para que possa proceder ao retrato. Muitas vezes, o criminoso está tentando se disfarçar. Esse é um retrato, um caso real, o retrato produzido à esquerda, e no momento da prisão do suspeito, pedindo que ele colocasse a camiseta no rosto para tentar replicar. Ou seja, apenas com essa imagem à esquerda foi possível identificar, pela descrição da testemunha, foi possível identificar o criminoso. Então, apesar do disfarce, a gente conseguiu. A esquerda é retrato falado? A esquerda é o retrato falado no programa antigo, né? Nós trabalhamos hoje em alta resolução. Então, a evolução do retrato. Esse foi um retrato feito por uma criança, que por incrível que pareça, ela desenhou e chegou-se ao suspeito. Gente, que incrível! O retrato foi evoluindo.
né, antigamente era feito por um artista forense. E isso trazia um problema muito sério, ou seja, a polícia precisava de uma pessoa com habilidade. E, ou seja, criava-se uma dependência. Outro problema disso é que o artista, ele não consegue muitas vezes se desvencilhar do seu estilo. Então ele tem aquele estilo próprio. Então se um retrato é um pouco assimétrico, ou a pessoa tem um rosto assimétrico, ou um pouco diferente, o artista tem uma certa resistência em trazer uma imagem feia, entre aspas, para o seu desenho. Você é uma caricatura. Aí passou-se por uma montagem de recortes, como um quebra-cabeça, que também trazia meio que um Frankenstein, né? Depois trabalhou com transparências. Quando eu tomei posse há 10 anos, nós usávamos um programa gringo, que era em baixa definição e com um fenótipo tipicamente americano. Quando nós tomamos posse, nós falamos, poxa, não tem sentido trabalhar com imagem nesse padrão de qualidade atualmente. Existem uns programas que trabalham com a imagem meio com cara de manequim, ou seja, não tem uma aparência real. O mesmo programa colorizado. Hoje nós trabalhamos com uma imagem, esse é o nosso programa, nós trabalhamos com uma imagem que trabalha em alta definição. A imagem é praticamente de uma fotografia, tanto que nós colocamos um carimbo lá embaixo de composição fotográfica, que é para lembrar ao agente que vai à ponta buscar esse suspeito que essa imagem, ela não é uma pessoa, ele não vai buscar essa pessoa não existe. Essa pessoa tem um rosto de um, queixo de outro, olhos de um terceiro, nariz de um quarto e boca de um quinto. Nós, inclusive, colocamos legenda de peças em todos os nossos retratos, para que no caso de uma contestação judicial, ou seja, um advogado falar, não, mas isso aí é uma fotografia do meu cliente, não é um retrato falado, a gente possa reproduzir em juízo todo o processo que levou à produção dessa imagem. Né? Então é o programa Horus, que foi desenvolvido por nós em 2009, foi finalizado no início de 2009. Essa é a tela do programa, onde a gente faz as montagens, 5 miniaturas que são exportadas para um programa de edição de imagem, no caso do Photoshop, onde a gente vai trabalhar esse Frankenstein inicialmente montado e transformá-lo numa imagem trabalhável. Vocês têm um banco de inúmeros olhos, de inúmeros narizes. Exatamente. É como eu fiz assim, né? A pessoa vai trocando. Vai escolhendo, exatamente. E você consegue, assim, no computador lá, passar uma opção de nariz rápido, assim? É rápido. E grava-se isso? Oi? Você consegue gravar isso? Gravar? Assim, num HD? A ação de trocar ou só grava parado? Assim? Você está tentando assim, eu posso pegar print screen de cada A movimento. gente vai ter que reproduzir isso na série, por exemplo. Ela vai estar lá, vai ter É que Mas vai você- ser essa cena. Você pode fazer, a gente pode instalar o programa e fazer esse processo todo para vocês, em frente às câmeras. Entendeu? Isso é bárbaro. Tá? Inclusive, assim, já que vocês vão buscar um suspeito, digamos, específico, vocês vão querer um rosto específico, a gente pode trabalhar de tal, ou seja, a gente produz esse retrato com antecedência. Vocês dão uma fotografia da pessoa que vocês querem, eu produzo um retrato com antecedência. E a gente reproduz isso na frente das câmeras, para vocês sem problema. Ou melhor, com o ator fazendo todo esse processo, sem problema. Que é o banco de cabelos, olhos e nariz, vocês têm. A gente não teria nunca. É, isso é Isso é bárbaro. sensacional. Então, É mais muito bom. se a pessoa quiser um que não tenha no banco, vocês ainda conseguem fazer uma modificação. Se vocês quiserem, a gente pode pegar a fotografia do próprio ator, inserir no banco, No banco, e claro. fazer isso tudo em Isso é bom, simular. isso é bárbaro. O problema é, o retrato falado ele não busca uma reprodução fiel, ele busca uma aproximação, uma redução do universo de suspeitos. Então o que acontece com isso? Legal, Se a gente perfeito. botar uma peça É. idêntica, perde a função, ou seja, vai na próxima coisa, isso é caô. Né? E tem Talvez que o ideal é buscar pegar uma foto e pegar no banco semelhantes que semelhança, gerem isso. que é o objetivo do retrato, é reduzir esse universo de suspeitos. legal. Então, por exemplo, uma imagem inicial que a gente produz com esses recortes de diversos rostos, a gente equaliza os tons de pele para ficarem próximos. Desses tons de pele, a gente elimina as emendas. Tudo isso é Photoshop, tá? Trabalho manual. E algumas modificações, como tamanho de nariz, sobrancelha, a entrada do cabelo, a gente vai trabalhando. Esse vocês levam um dia, a gente vai mostrar em 5 segundos. Não, a gente faz isso aí em 40 minutos, meia hora, né? Todo esse trabalho, ele demora, dependendo da testemunha, né? Claro. Tem retratos de 6 horas e tem retratos de meia hora. Legal.
Ou seja, daquela imagem inicial, ou seja, aquele Frankenstein inicial, a gente chega a uma imagem com até 70% de alteração. Ou seja, ali eu inseri, mudei a cor dos olhos, mudei a sobrancelha, aumentei as entradas, inseri uma pinta, um sinal, né? Às vezes. Colocou roupa, Outra pessoa. Como muda Paraguai. completamente. E sempre a legenda ali em cima mostrando que isso na verdade é uma composição. Alguns casos reais, e aí eu quero voltar a chamar a atenção. A imagem busca lembrar, ela não visa uma reprodução fiel. Ou seja, o retrato falado à esquerda, indubitavelmente tem características do suspeito preso. E é isso que a gente quer, uma redução desse universo. Ou seja, o agente ao buscar um suspeito,